Existe um momento na vida em que o silêncio da alma se torna tão intenso que as distrações do mundo já não conseguem abafá-lo. É nesse instante raro que as palavras de Napoleon Hill parecem ecoar como um chamado antigo. A mente humana é o único lugar onde a vitória ou a derrota começam. Muitos pedem prosperidade, clamam por mudança, desejam um novo destino, mas continuam presos à velha paisagem interior. E é aqui que a primeira verdade se revela com força. Não é o mundo que limita você, mas a estrutura invisível dos seus pensamentos e alianças emocionais. Imagine-se parado diante da própria vida. Você já sentiu que está tão perto de algo grandioso e, ao mesmo tempo, tão amarrado a padrões que insistem em puxá-lo para baixo? Napoleon Hill dizia que a mente é um campo sagrado, e somente os que ousam cultivar seus próprios pensamentos conseguem colher frutos de grandeza. Ele acreditava que nada acontece por acaso, e cada encontro humano é uma semente. Alguns germinam prosperidade, outros plantam medo, e o destino de cada um é moldado pela coragem de escolher o que permanece e o que precisa ser abandonado. Talvez você já tenha percebido que a vida não muda apenas com oração ou desejo. Existem pessoas em sua jornada que funcionam como âncoras espirituais, segurando você em águas rasas. São relações que drenam sua coragem e enfraquecem sua visão. Às vezes você sente isso no olhar, na palavra dita em tom de falsa prudência, nas conversas que sempre terminam em culpa, fracasso ou desânimo. É como se o mundo ao seu redor tentasse convencer você de que sonhar é arriscado demais. E, no entanto, algo dentro de você insiste em não aceitar uma vida pequena. Napoleon Hill nos conduziria exatamente a esse ponto. Ele ensinava que tudo começa no filtro da mente. Não existe vitória exterior sem primeiro construir vitória interior. Não existe prosperidade material sem antes haver alinhamento espiritual. Ele comparava a mente a um portal. Aquilo que você permite entrar, aquilo que você deixa permanecer, será inevitavelmente o que moldará seu futuro. Quem entra na sua mente? Quem ocupa seu espaço sagrado? Que tipo de energia está sendo semeada em seu coração? Se você observar com sinceridade, perceberá que existem vozes ao seu redor que até parecem próximas e bem-intencionadas, mas que escondem uma lição profunda. Algumas pessoas foram colocadas em sua vida não para caminhar com você até o fim, mas para ensinar a importância do discernimento. Existem presenças que Deus permite apenas para testar sua coragem de proteger sua fé. E quando você ignora esse aviso silencioso, a vida começa a se tornar pesada, lenta e repetitiva. Porque prosperar não é apenas sobre avançar, mas sobre saber o que deixar para trás. Napoleon Hill dizia que todas as forças invisíveis do universo conspiram a favor de quem está disposto a romper o círculo da mediocridade. Mas para isso, é necessário coragem para olhar de frente às suas relações. Quem inspira você? Quem reforça suas crenças mais elevadas? Quem desperta sua confiança? E, principalmente, quem apaga sua chama interior? Talvez a maior batalha espiritual da sua vida não seja contra obstáculos externos, mas contra as pessoas que você insiste em manter por perto mesmo sabendo que elas enfraquecem sua visão. Se existe medo, dúvida, culpa ou estagnação ao seu redor, esse ambiente está moldando seu destino. Quantas vezes você já percebeu que, após uma conversa específica, sua fé diminuiu? Quantas vezes você já sentiu um sonho morrer depois de ouvir alguém dizer: "Isso não é para você"? Napoleon Hill nos alertaria: essas não são apenas palavras, são sementes, são programações invisíveis que se infiltram no subconsciente e começam a reescrever a história da sua vida. É por isso que Deus, em sua sabedoria, muitas vezes sussurra em nosso espírito uma ordem que poucos têm coragem de obedecer. Afaste-se de quem apaga sua luz. Não importa o quanto você ore, jejue ou deseje prosperar. Se permanece rodeado por quem drena sua energia, a vitória nunca se manifesta. Porque a prosperidade nunca é apenas sobre pedir, é sobre obedecer. Obedecer ao chamado silencioso da alma, ao impulso intuitivo, à certeza de que existe algo maior esperando por você no próximo nível. E talvez seja esse o maior enigma do crescimento. Ele exige renúncia, exige desapego,
Exige olhar no espelho e reconhecer que as pessoas que caminham com você determinam até onde você consegue ir. Alguns relacionamentos existem apenas para manter você acorrentado ao passado. E quando você ousa romper, algo extraordinário acontece. É como se o céu se abrisse e você escutasse a mesma voz que guiou tantos antes de você. Quem você permite permanecer em sua vida determina quem você se tornará. Agora, respire fundo e pergunte a si mesmo: quantas bênçãos deixaram de se manifestar porque você permaneceu rodeado pelas pessoas erradas? Quantas portas espirituais ficaram fechadas porque você não teve coragem de obedecer a essa simples verdade? Para prosperar, você precisa escolher seu círculo. E essa escolha começa agora. Porque a partir deste momento, a pergunta que guiará sua jornada será simples e inegociável. Quem realmente merece caminhar ao seu lado? Há um instante na vida em que começamos a perceber que nossas experiências não são meras coincidências, mas mensagens da própria existência. Napoleon Hill dizia que cada situação que encontramos, cada pessoa que surge em nosso caminho, chega como um espelho daquilo que carregamos internamente. Por isso, existem momentos que parecem nos chamar para despertar. Talvez você tenha vivido um desses recentemente. Um silêncio repentino em meio ao caos. Uma sensação de que a vida está tentando falar com você. Um pensamento que insiste em voltar. Você nasceu para algo maior do que está vivendo. É nesse terreno sutil que a prosperidade começa a germinar. Ela não nasce no excesso, nos barulhos, nas opiniões alheias. Ela nasce no interior, na coragem de olhar para aquilo que nos rodeia e perceber que existem pessoas que funcionam como tempestades espirituais. Talvez você já tenha percebido isso em situações simples do cotidiano. Você está animado com uma ideia, inspirado por um sonho, pronto para realizar um projeto, e então alguém aparece com uma frase curta, mas devastadora. Cuidado para não se frustrar. Isso é muito difícil. Quem é você para tentar algo assim? Essas frases parecem pequenas, mas carregam o poder de destruir confiança. Napoleon Hill dizia que as palavras que ouvimos com frequência se tornam a substância de nossos pensamentos dominantes. E pensamentos dominantes, inevitavelmente, se transformam em resultados. Não importa o quanto você trabalhe sua fé, se estiver cercado de descrença, sua mente começará a adotar a vibração daqueles que a cercam. Pense nas pessoas que estão ao seu redor todos os dias. No trabalho, em casa, entre amigos, em conversas rápidas e aparentemente inocentes. Quantas delas realmente acreditam em crescimento? Quantas falam de soluções ao invés de problemas? Quantas celebram seu sucesso ao invés de invejá-lo em silêncio? Às vezes, a confirmação não vem através de gestos grandiosos, mas de pequenos detalhes da convivência. É naquele comentário malicioso, naquela crítica disfarçada, naquela atitude que parece dizer que você está tentando voar alto demais. Talvez você já tenha vivido algo assim. Você compartilhou seus planos e percebeu que alguém sorriu apenas com os lábios, mas não com o coração. Ou talvez tenha sentido a energia de alguém diminuir sua alegria, mesmo quando suas palavras pareciam amigáveis. Existem pessoas que trazem luz e fortalecem, e existem aquelas que chegam como sombras e enfraquecem tudo o que toca no seu interior. Napoleon Hill chamaria essa percepção de inteligência espiritual, a capacidade de discernir quais ambientes alimentam seu potencial e quais o sufocam. Mas existe outra verdade profunda e muitas vezes dolorosa. Algumas dessas pessoas estão muito próximas. Nem sempre os maiores inimigos são aqueles que nos enfrentam abertamente. Às vezes, o maior risco está nas relações sutis. Amizades longas, familiares queridos, colegas que dizem se importar, mas que carregam o veneno do medo, da inveja ou da limitação. E você sente isso quando percebe que sua fé diminui depois de estar com certas pessoas. Como pode algo tão simples afetar tanto seu espírito? Napoleon Hill explicaria: a mente é como uma esponja. Ela absorve as vibrações ao seu redor. Se as pessoas que o cercam carregam negatividade, sua mente será contaminada. Se carregam medo, você será guiado pela insegurança. Se carregam fé, você será impulsionado pela coragem.
Nenhum homem nasce pronto. Ele é moldado pelo ambiente que escolhe para sua vida. E aqui está um ponto que toca a alma. Talvez você tenha insistido em alguns relacionamentos por medo de desapontar, por costume ou por laços antigos. Talvez você tenha mantido pessoas em sua vida por acreditar que era obrigação e não escolha consciente. Mas a prosperidade exige escolha, exige responsabilidade pela própria atmosfera espiritual. Não se trata de abandonar o amor, mas de reconhecer quando o amor deixa de fortalecer e passa a aprisionar. Observe seu cotidiano com sinceridade. Pessoas que o motivam fazem sua mente se expandir. Elas inspiram perguntas maiores, despertam ideias e coragem. São aquelas à sua volta que fazem você acreditar em possibilidades. Já as pessoas que drenam sua energia bloqueiam sua visão. Você sai dessas conversas mais cansado, mais ansioso, mais preocupado. Elas não apenas falam de problemas, elas respiram escassez. Napoleon Hill afirmava que o maior divisor entre quem prospera e quem permanece estagnado é a capacidade de reconhecer qual tipo de influência está governando sua vida. E quando essa consciência nasce, algo profundo acontece. Você começa a entender que prosperidade não é apenas conquistar bens materiais. Prosperidade é estar entre pessoas que abrem portas invisíveis, que falam de fé, que veem oportunidades onde outros veem impossibilidades, que respeitam seu propósito e protegem sua energia. E existe algo ainda mais forte. Quando você começa a se afastar das pessoas que drenam sua luz, o universo age a seu favor. As portas começam a se abrir. O peso emocional diminui. O medo começa a perder força, porque algo espiritual começa a acontecer. O terreno da sua alma é limpo, preparado para receber aquilo que há muito tempo está reservado para você. E a presença de Napoleon Hill parece ecoar novamente. Todo avanço exige ruptura. Você pode estar prestes a viver sua maior virada. Talvez o primeiro sinal seja exatamente esse incômodo que você sente ao lembrar de certas pessoas. Talvez seja a percepção de que algo precisa mudar. Talvez seja a coragem silenciosa que começa a nascer dentro de você. E a pergunta que surge é inevitável. Até quando você suportará conviver com aquilo que rouba sua fé? A resposta não virá de fora, mas de dentro. Porque algo começa a se mover em sua direção quando você decide proteger sua energia e escolher quem merece permanecer na sua vida. Às vezes, a vida nos obriga a atravessar desertos espirituais antes de nos permitir chegar a terras férteis. Napoleon Hill dizia que a adversidade é o teste supremo para medir quem está pronto para prosperar. Não existe evolução sem confronto. Não existe crescimento sem renúncia. E muitas vezes o maior obstáculo não está fora, mas dentro. É quando você percebe que está repetindo padrões, vivendo ciclos e enfrentando os mesmos bloqueios de sempre. Já se perguntou por que as mesmas situações se repetem em sua vida? Não é acaso. É um chamado para romper. O ser humano tende a permanecer onde se sente confortável, mesmo quando esse lugar é pequeno. Existem dores que se tornam familiares. Existem pessoas que parecem inevitáveis. Existem escolhas que se repetem apenas porque você ainda não teve a coragem de escolher diferente. Napoleon Hill chamava isso de hipnose do ambiente. Seu subconsciente absorve a realidade à sua volta como verdade absoluta. E quando você vive cercado de medo, derrota e limitação, sua mente começa a acreditar que é impossível ir além. Como romper com essa prisão invisível? A verdade é que a prosperidade começa quando você decide se tornar guardião da própria mente. Quando percebe que seus pensamentos não podem mais ser entregues à influência alheia. Quando entende que a fé é uma força ativa, não uma espera passiva. Napoleon Hill afirmava que a mente humana é capaz de conversar com o futuro antes que ele aconteça. Os pensamentos são sementes espirituais que criam portas onde antes só existiam muros. Por que então insistimos em cultivar pensamentos influenciados por quem não construiu nada na vida? Enquanto você permitir que suas crenças sejam moldadas pelos limites dos outros, seu destino estará trancado em cadeias invisíveis. Mas quando começa a romper com isso, algo profundo se transforma. A mente desperta, o espírito se fortalece e o destino começa a se mover.
Você já se perguntou quantos sonhos abandonou apenas porque alguém disse que era impossível? Veja como isso acontece no cotidiano. Um jovem decide estudar para uma carreira nova e ouve: "Isso não dá dinheiro." Uma mulher decide empreender e escuta: "É arriscado demais." Um homem decide mudar de cidade e recebe: "E se tudo der errado?" Essas frases simples carregam o maior veneno para a prosperidade: a dúvida. A dúvida é o maior antídoto contra a fé. Ela paralisa, ela enfraquece, ela destrói. E aqui Napoleon Hill se torna ainda mais presente. Ele dizia que cada pessoa carrega dentro de si um poder silencioso chamado propósito. Não importa quem você seja, sua essência foi projetada para algo maior do que sobreviver. A verdadeira prosperidade não é apenas acumular bens, mas despertar para aquilo que você nasceu para realizar. A prosperidade é consequência de propósito. Mas o propósito desaparece quando você está cercado de pessoas que não acreditam em expansão. Por isso, ele sempre insistia no princípio do mastermind. Quando duas ou mais mentes se unem com um propósito elevado, elas se tornam uma força que nem o medo consegue deter. Você já percebeu como sua energia se multiplica quando conversa com alguém que acredita em você? Como sua confiança cresce quando está entre pessoas que também sonham grande? Isso não é coincidência. É uma lei espiritual. Então por que ainda insistimos em permanecer em ambientes que nos diminuem? Se você olhar com honestidade, perceberá que sempre existiram dois grupos de pessoas em sua vida: as que expandem sua fé e as que a reduzem, as que inspiram coragem e as que despertam medo, as que fortalecem sua chama e as que tentam apagá-la. Em qual grupo você tem investido mais energia? Napoleon Hill dizia que ninguém prospera sozinho. A prosperidade é sempre construída em aliança. Quem caminha com você determina para onde você vai. E quando você começa a se aproximar de pessoas que alimentam sua visão, sua vida muda. Simplesmente porque aquilo que é fortalecido se expande. Aquilo que é ignorado morre. E aqui vai algo essencial. Quando você protege sua energia e escolhe seus relacionamentos com sabedoria, você passa a atrair pessoas e oportunidades alinhadas ao seu propósito. O ambiente muda, sua visão muda, sua força interior acorda. Talvez você esteja sentindo isso agora. Uma inquietação, um chamado silencioso, um convite para ir além. Então guardo uma pergunta final para este trecho. Até quando você permitirá que os outros definam o que é possível para a sua vida? Se essa mensagem faz algo dentro de você despertar, é porque a transformação já começou. Não pare aqui. Continue caminhando com quem fortalece sua visão. E se este conteúdo toca sua alma e inspira seus passos, se inscreva agora no canal para seguir recebendo mensagens como esta. Porque nada muda até que você mude o ambiente da sua mente. E hoje, esse ambiente começou a ser transformado. É curioso como a vida parece nos empurrar para entendermos que prosperidade não é um evento isolado, mas um processo, um caminho que exige consciência, escolhas e coragem diária. Napoleon Hill dizia que o universo responde mais às nossas decisões internas do que às circunstâncias externas. E ele estava certo. Existem acontecimentos que cruzam a nossa história como sinais divinos. Momentos que você jamais esquecerá, porque despertaram algo que estava adormecido dentro de você. Talvez você já tenha vivido uma situação aparentemente comum, mas que marcou sua vida para sempre. Como quando você conheceu alguém que, em poucos minutos de conversa, expandiu sua mente mais do que pessoas que estiveram ao seu lado durante anos. Ou quando uma frase simples abriu seus olhos para um novo destino. Napoleon Hill acreditava que esses encontros não são aleatórios. Eles fazem parte do mecanismo invisível da vida. São como chaves que destrancam portas internas. Em contrapartida, também existem situações que parecem pequenas, mas drenam sua energia espiritual por dias. Uma crítica mal intencionada, um comentário irônico, um olhar que tenta diminuir seu valor. Talvez você já tenha sentido sua força evaporar depois de estar na presença de alguém específico. E é exatamente nesses momentos que o ensinamento de Hill se torna mais claro. Cada interação humana tem impacto direto na nossa trajetória.
A ciência moderna confirma o que os antigos mestres já sabiam. Estudos mostram que nossas emoções mudam quando estamos próximos de certos ambientes. Nosso corpo reage. O coração acelera ou desacelera. A mente se abre ou se retrai. É como se nossa alma reconhecesse antes mesmo da consciência que tipo de energia está presente ali. Alguns ambientes despertam fé, outros despertam medo, e essa distinção é vital para quem deseja prosperar. Quantas pessoas você conhece que sonhavam com algo grande, mas acabaram desistindo porque se cercaram das vozes erradas? Talvez você mesmo já tenha passado por isso. Talvez tenha sido desencorajado na infância, silenciado na juventude, ridicularizado quando tentou crescer. Quantos talentos não foram desperdiçados simplesmente porque alguém disse, isso não é para você? Napoleon Hill chamava isso de roubo espiritual, a fé sendo saqueada através de palavras pequenas e atitudes sutis. Mas existe um outro lado, tão poderoso quanto esse. Pessoas que surgem no seu caminho como instrumentos divinos. Às vezes você nem percebe de imediato, mas algo naquele encontro o transforma. É a frase certa, no momento exato. A palavra que reacende sua coragem. A conexão que traz direção. Essas são as pessoas que Deus envia para lembrá-lo de que você não está aqui por acaso, e que seu propósito não foi colocado em você para ser abandonado no meio do caminho. Napoleon Hill afirmava que o verdadeiro sucesso nasce na junção entre espiritualidade e ação. Fé sem movimento é apenas desejo. Movimento sem propósito é apenas esforço. Mas quando sua fé encontra direção e sua ação encontra propósito, a realidade começa a se transformar. E isso tem tudo a ver com quem está ao seu redor. Você já reparou como sua mentalidade muda quando está com pessoas que acreditam no impossível? Como surge criatividade quando você está entre pessoas que vivem em expansão? Uma história simples ilustra essa verdade. Um grupo de empreendedores decidiu formar um círculo de encontro semanal. Eles se reuniam para compartilhar ideias, orar e planejar ações. Nenhum deles era milionário, nenhum tinha herança, nenhum tinha garantia de sucesso, mas todos tinham convicção, visão e coragem. Após meses de constância, suas vidas começaram a mudar. Um conseguiu abrir o negócio que sonhava, outro quitou dívidas antigas, outro alcançou um cargo que parecia inalcançável. Nada disso teria acontecido se estivessem sozinhos. As vitórias foram resultado de aliança, foco e fé compartilhada. Napoleon Hill chamaria esse movimento de sinergia espiritual. Da mesma forma, existem pessoas que, quando entram em sua vida, carregam bênçãos escondidas. Talvez você nem entenda no início, talvez até rejeite, mas depois percebe que aquela presença era uma ponte para algo maior. Porque prosperidade não é sorte. Prosperidade é obediência ao chamado da vida. É reconhecer quem Deus colocou no seu caminho para fortalecer sua jornada. É aceitar que você não precisa lutar sozinho. E aqui está o ponto mais surpreendente dessa caminhada. Quando você começa a se afastar das pessoas que drenam sua luz e se aproxima das pessoas que alimentam sua fé, não apenas sua vida espiritual muda, sua saúde muda, suas decisões mudam, sua visão se torna mais clara, o medo começa a perder força. É como se a vida inteira começasse a conspirar a seu favor. Talvez pareça mágica, mas Napoleon Hill sempre afirmou: aquilo que você cultiva em sua mente, atrai em sua realidade. Então pare um instante e observe sua própria história. Existem pessoas que estão apenas de passagem. Existem pessoas que vieram para testar seu discernimento. E existem pessoas que vieram para caminhar com você até o destino final. A verdadeira sabedoria está em saber distinguir cada uma, porque prosperar nunca é apenas sobre conquistar algo material. Prosperar é sobre se tornar alguém que ninguém pode destruir por dentro. Continue atento aos sinais, aos encontros que despertam sua alma, às conexões que elevam seu espírito. Porque o universo nunca deixa de falar com aqueles que escutam. E muitas vezes, o próximo passo da sua prosperidade está escondido exatamente na presença de alguém que você ainda não reconheceu completamente. A vida não erra ao unir caminhos. Você está sendo preparado para algo maior do que imagina. E quando a verdade chegar,
você saberá que nada do que viveu foi em vão. Há um momento em que a vida começa a revelar seus segredos apenas para aqueles que permanecem firmes. Napoleon Hill dizia que a maioria desiste quando está a um passo da grande mudança. É por isso que tantos vivem existências pela metade. Eles começam com entusiasmo, mas param quando encontram resistência. E a resistência sempre aparece. É a prova final. É o portal entre o lugar onde você está e o lugar onde você deveria estar. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Você já percebeu que, quando decide crescer, o mundo começa a testar sua decisão? Problemas surgem, pessoas se revelam, situações se intensificam, o medo cresce. É como se o universo perguntasse: você realmente deseja ir além? Ou vai recuar como fez nas outras vezes? Napoleon Hill acreditava que a vida coloca obstáculos diante de nós para medir nosso nível de compromisso com o propósito. Não para nos parar, mas para nos fortalecer. E é então que tudo começa a fazer sentido. Porque quem não está preparado emocional, mental e espiritualmente para a prosperidade, simplesmente não consegue sustentá-la. Não é que Deus negue a bênção, é que Ele sabe que a bênção exige estrutura. Não basta desejar um novo destino, é preciso ser alguém capaz de habitá-lo. É preciso coragem para fazer escolhas que muitos não compreenderão. É preciso força para não retroceder quando as coisas parecem ir na direção oposta. É preciso fé para continuar mesmo quando o cenário não mostra o resultado. Napoleon Hill dizia que o que diferencia os que prosperam dos que apenas sobrevivem é o domínio sobre a própria mente. Quem controla a mente, controla o destino. Quem perde a mente para o medo, acaba derrotado antes de começar. E aqui está a verdade que transforma vidas. Ninguém cresce enquanto permanece cercado de pessoas que desejam sua estagnação. Muitas vezes, o último teste antes do avanço é romper com as influências que sabotam seu propósito. Talvez você já tenha sentido o peso de querer agradar a todos. Talvez tenha tentado carregar pessoas que não queriam caminhar ao seu lado. Talvez tenha tentado convencer quem não queria acreditar. A verdade é simples e profunda. Nem todos foram chamados para a mesma jornada que você. Nem todos têm a mesma visão. Nem todos suportariam o preço do caminho que Deus colocou diante de você. Napoleon Hill afirmava que grandes líderes caminham com poucos, mas caminham com os certos. Esse é o segredo. E quando você escolhe cercar-se das vozes que fortalecem sua fé, o cenário muda. Pessoas certas abrem portas invisíveis. Seus pensamentos se tornam mais claros. Sua energia cresce. Sua coragem desperta. Existe uma mudança física, emocional e espiritual quando você começa a proteger sua mente contra influências destrutivas. A partir desse momento, sua vida começa a revelar oportunidades que pareciam inexistentes. Mas existe algo ainda mais surpreendente. Quando você decide se afastar do ambiente que limita sua fé, Deus envia novos aliados. Não pessoas perfeitas, mas pessoas preparadas, pessoas que querem crescer, pessoas que não têm medo de sonhos grandes, pessoas que não recuam diante de obstáculos, pessoas que carregam visão e propósito tão fortes quanto os seus. Eu chamaria isso de alinhamento espiritual. A vida não permitirá que você caminhe sozinho quando você estiver no caminho certo. E a mudança acontece quando você decide que já não pode viver na mesma vibração do passado, quando percebe que não dá para continuar dando explicações para pessoas que não querem compreender, quando entende que seu destino não está nas mãos de quem duvida de você, quando aceita que existem pessoas que só foram colocadas na sua vida para serem parte do começo da sua história, não do final, e que Deus sempre reserva outras para o momento da vitória. Esse é o ponto em que muitos recuam. Eles enxergam o primeiro sinal da transformação e têm medo. Eles sentem o chamado, mas insistem no caminho antigo. Eles escutam a voz interior, mas escolhem permanecer em silêncio. E perdem o milagre que estava diante deles. Napoleon Hill dizia que tudo aquilo que você deseja já existe no plano espiritual. Está esperando apenas sua decisão para se manifestar no plano físico. A bênção nunca está distante. Ela está esperando que você esteja pronto para recebê-la. E talvez este seja o momento mais importante da sua jornada.
Entender que prosperidade não é um destino final, mas um estado de alinhamento. Não começa com dinheiro, começa com mentalidade. Não começa com oportunidades externas, começa com clareza interna. Não começa com reconhecimento, começa com fé. A questão não é mais: será que eu posso prosperar? A pergunta agora é: estou disposto a pagar o preço de proteger minha fé e escolher as pessoas certas? Porque existe um limite invisível que separa quem apenas deseja prosperar de quem realmente prospera. Esse limite é decidido pelas vozes que você permite entrar na sua vida, pela energia que você cultiva, pelo ambiente que você escolhe habitar, pela coragem de continuar mesmo quando tudo parece contrário. Então observe o que está acontecendo ao seu redor. Observe quem está ao seu lado. Observe quem alimenta sua visão. Observe quem enfraquece sua fé. Porque a vida já começou a preparar o terreno para a próxima revelação. E quando ela chegar, você entenderá que cada renúncia valeu a pena. Cada afastamento foi uma proteção. Cada decisão difícil foi uma semente plantada no solo da sua prosperidade. A jornada está prestes a se intensificar ainda mais. Talvez você ainda não tenha percebido, mas existe algo extraordinário prestes a acontecer em sua vida. Napoleon Hill dizia que a prosperidade se aproxima silenciosamente daqueles que decidem alinhar pensamento, fé e ação. Ela não chega com fogos de artifício ou anúncios grandiosos. Ela começa como um movimento interno, como uma certeza que cresce devagar, mas cresce com autoridade. A vida começa a se mover a seu favor, quando você toma a decisão de se afastar de tudo aquilo que apagava sua luz e se aproxima das pessoas que fortalecem sua fé. Essa é a chave final de toda essa transformação. Prosperidade é consequência da coragem de escolher o caminho que poucos têm coragem de seguir. E por que poucos seguem? Porque exige responsabilidade. Exige vigilância constante sobre sua mente, sobre suas emoções, sobre seu ambiente. Napoleon Hill dizia que a mente humana é como um jardim. Se você não planta flores, as ervas daninhas tomarão conta. Se você não dirige seus pensamentos, as influências externas assumirão controle. Se você não protege sua fé, o mundo a destruirá. Mas quando você decide cultivar sua mente com propósito, quando seleciona com quem anda, quando se afasta das vozes de derrota e se aproxima das vozes de fé, algo se transforma no mais profundo nível da sua existência. Sua vida muda porque seu interior mudou. E aqui está a revelação mais importante. Prosperidade não é um evento isolado que acontece de repente. Prosperidade é o resultado de uma decisão diária, uma escolha constante, uma postura inabalável. É sobre quem você deixa entrar no seu coração. É sobre quem você permite permanecer na sua vida. É sobre aquilo que você se recusa a aceitar. Napoleon Hill dizia que o maior poder do ser humano é a capacidade de decidir o que vai ocupar sua mente. Porque tudo o que você pensa repetidamente se manifesta. Tudo o que você acredita profundamente se torna realidade. Tudo o que você alimenta cresce. Talvez você esteja sentindo agora a mesma inquietação espiritual que muitos sentem antes da virada. É aquele momento em que você percebe que já não consegue mais viver na mesma vibração. Algo dentro de você começa a pedir espaço para florescer. Sua consciência desperta. Seu propósito chama. E a vida começa a testar sua coragem. Ela pergunta: você está pronto para viver o que nasceu para viver? Você está pronto para deixar para trás o que já não faz parte da sua história? Você está pronto para dizer sim ao seu propósito e não ao medo? Napoleon Hill dizia que tudo aquilo que você deseja já existe em forma espiritual. Sua prosperidade já existe. Seu propósito já existe. Sua vitória já existe. Ela só está esperando que você esteja disposto a vivê-la. E a partir deste momento, a pergunta não é mais se você pode prosperar. A pergunta é: você vai obedecer ao chamado? Você vai proteger sua fé? Você vai se afastar das pessoas que sugam sua energia? Vai se aproximar daqueles que fortalecem sua visão? Porque o que você faz depois de ouvir essa mensagem determinará o que acontece a seguir. A prosperidade verdadeira exige ação. Não ação impulsiva, mas ação guiada por propósito. Ação guiada pela fé. Ação guiada por discernimento.
Você não precisa saber todos os passos. Você só precisa dar o próximo. Não espere que as circunstâncias estejam perfeitas. Não espere que todos acreditem em você. Não espere que as pessoas aplaudam sua decisão. Muitos não vão entender sua jornada porque ela não foi dada a eles, mas ela foi dada a você. E é por isso que sua transformação não depende de aprovação externa. Depende apenas da sua coragem de seguir adiante. Observe o que aconteceu com sua consciência desde que começou essa caminhada. Você percebeu o poder das palavras, o impacto das pessoas, a influência das emoções. E agora entende que prosperidade não se resume a dinheiro, status ou conquistas materiais. Prosperidade é paz. Prosperidade é propósito. Prosperidade é expansão espiritual. Prosperidade é se tornar tudo aquilo que Deus planejou para você. E esse processo começa com um simples movimento: escolher quem permanece ao seu lado. Napoleon Hill dizia que o homem se torna aquilo que ele pensa. Mas eu acrescento algo agora. O homem também se torna aquilo que ele permite ao seu redor. Se você deseja prosperidade, rodeie-se de pessoas que acreditam no milagre. Pessoas que falam de vitória. Pessoas que enxergam oportunidades em meio ao caos. Pessoas que fortalecem sua fé quando o mundo tenta destruí-la. Deus enviará essas pessoas. Ele já começou a enviar. E quanto mais você protege sua energia, mais elas se aproximarão. Então responda no silêncio da sua alma. Você está pronto para viver tudo o que foi planejado para a sua vida? Está pronto para romper com tudo o que impedia seu crescimento? Está pronto para dar o próximo passo? Porque este é o momento. Não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito. Não quando o medo desaparecer. É agora. A mudança começa exatamente no instante em que você decide não voltar mais para o antigo estado da sua mente. Começa quando você escolhe a fé ao invés da dúvida. Quando você escolhe a coragem ao invés do medo. Quando você escolhe a prosperidade ao invés da limitação. E antes de terminar, eu quero que você guarde estas palavras. Você foi criado para prosperar. Você foi projetado para viver em abundância. Deus não colocou um sonho dentro de você para ser enterrado. Ele colocou para se manifestar. Mas para isso você precisa proteger sua mente, suas emoções e sua fé. Precisa caminhar ao lado de quem compartilha a mesma visão. Precisa dizer sim ao seu propósito mesmo quando todos dizem não. A prosperidade está chamando você. E agora depende apenas de você responder. E essa mensagem tocou sua alma, e despertou algo dentro de você, te trouxe clareza ou força ao seu coração. Então aproveite este momento. Curta este vídeo, deixe seu comentário, mesmo que seja só um "eu recebo". E principalmente, se inscreva agora no canal para continuar caminhando com essa comunidade de fé, propósito e prosperidade. Porque a sua jornada não termina aqui. Ela está apenas começando. E agora você já sabe qual direção seguir.